Um olhar sobre as comunidades peritibenses. Nos primeiros anos do século XX, uma bela história, repleta de personagens especiais, teve início nessas terras. Os vales, cercados pelo Rio do Peixe e Uruguai, eram a promessa do solo fértil e da prosperidade que as famílias oriundas do Rio Grande do Sul desejavam. Colonizadores gaúchos, em sua maioria filhos de imigrantes europeus, rumaram para Santa Catarina. Como meio de transporte, cavalos, mulas, carros de boi ou a velha Maria Fumaça. Na bagagem, as roupas do corpo e a esperança de dias melhores. Em seus braços, pequenas crianças que seriam mais tarde os responsáveis pelo progresso destas terras. Nas localidades que formavam Alto Viado, as famílias que chegavam constituíam pequenos núcleos organizados e, com ajuda mútua, construíram as 11 comunidades do interior da hoje cinquentenária Peritiba. Lajeado Mirim, São Miguel, Barra do São Pedro, Caravaggio, Maria Gorete, Arroio do Meio, Barra do Luciano, 37 Passos, Cruz e Souza, Alto São Pedro e Vila Nova. Muitas vidas formando uma só história, aqui contada por nossos personagens da vida real. Os meus pais moram em Peritiba, nasceram aqui nesta comunidade. Os primeiros moradores desta comunidade vieram para cá em 1921. Sobre a origem do nome, Lajeado Mirim. A origem do nome, Lajeado Mirim. Lajeado devido a uns lajeados, uns riozinhos que passam ali, né? Uns 3 lajeados pequeninhos, pequeno Mirim. Outros também falam porque na época tinha bastante aquela abelha Mirim, aquela pequenininha. Protokoll der Versammlung für die Eröffnung einer Schule für die Linien Formosa, Lajeado und Mirim. Nasci ali, logo ali na frente, em 1935. No começo era muito difícil, porque não tinha nada. Soube de 12 que fundaram a comunidade. Mas ali tem uma ata que diz que tem 18, mas eu sempre soube de 12. Eu nasci também aqui, em 1941. O pai veio em 31. E o professor veio um ano depois. Sim, vieram de Rio Grande, morava em Peritiba, onde eu estou morar. Lá eu nasci, né? Com meus pais e uma irmãzinha mais nova que eu. Era muito ruim a Alemanha para aqueles que moravam. De repente o pai quer ir para o Chile e pronto. Estavam três semanas no oceano. Agora, meus avós já estavam morando em Rio Grande do Sul, município Montenegro. E de lá, o falecido pai, ele veio morar aqui em Santa Catarina, né? E aqui me criei aqui em Peritiba, né? E depois me casei, depois eu fui comprar essa terra aqui. Porque precisava um dia de Bolsa das Andas, de onde nós estamos morando, essa São Esperança, do município de Montenegro, até aqui tinha de um dia para ser com aquele pedaço de ônibus para chegar aqui, né? Tinha comprado as terras antes que nós viemos morar aqui, porque era tudo mato naquele tempo. Eu nasci aqui mesmo, ali em Barra do Luciano, logo ali, não é muito longe. Eu seria a neta dos avós que vieram da Alemanha, né? O meu avô veio em 1940. Eu me criei em Barra do Luciano, né? E depois eu casei, né? E vim morar aqui em Barra do São Pedro, né? Trabalhei os anos todos, na minha vida eu trabalhei ali, né? Daí a minha mãe se casou, ficou por aqui. Eu saí com 3 anos, fui morar em Peritiba. Casei com 22 anos, compramos a terra do meu avô. E estou ali hoje com 24 anos, vai fazer que eu casei e vim morar aqui. Nasci em Vila Nova, né? Ali embaixo, isto. Depois, então, o falecido meu pai comprou aqui, então vim morar para cá, né? Era tudo mato. O meu é do Rio Grande do Sul. E o meu também é do Rio Grande. Eu também, acho que era. Eu não queria vir para Santa Catarina. Eu queria ficar lá com os nonos. Um tempo nós viemos de carroça, depois viemos de ônibus.
Daí chegamos aqui no pai, nossa senhora, que tristeza. A casa, pior é a nossa aqui. Nasci lá, fui morar lá, vim aqui. Quase 80 anos atrás, não tinha nada. O meu pai tinha 9 anos quando veio a Guaporé. Meu pai também veio de Farroupilha. Contou ainda que veio do Rio Grande, ela tinha 6 anos. Diz que tinha só um pé de laranja. E diz que os grandes subiam, comiam as laranjas. E ela comia casca no chão. Nasci aqui. Tudo meio pobre, porque tinha pouca coisa. Porque primeiro era a linha mico. Porque de certo aqueles que vieram aqui, conforme que bicho que tinha, eles botavam nome. Então que tinha bastante mico, então eles deram o nome de linha mico. Depois foi Cruz e Souza. Eu bem pequeno, de Guaporé. Nasci em Guaporé. Eu nasci aqui, me criei aqui, estou ainda. Do Guaporé até aqui, vieram com carroça de mula. E já tínhamos parentes aqui, viemos para cá. Né? Antigamente, quando viemos, era linha mico. O primeiro morador até foi o avô dela aqui, que morou logo aqui. Nessa terra ele comprou ele, da companhia. Nascemos aqui. Nascemos em Peritiba. Alguma coisa a gente tem por lembrança, não tanto, mas eles vieram em busca de terras novas, né? Inclusive, meu avô veio do Rio Grande. Eles vieram no ano 23. A minha mãe é catarinense, meu pai é do Rio Grande. Ele veio morar com 7 anos de idade. São Sebastião do Caí, acho que os Gasparitos. Era daqueles lados, acho que era de lá. E a minha mãe não lembra de que lugar lá. O meu casou aqui, lá em Guaporé, depois vieram, depois de casado. Né? Pertencia a Vila Nova, só que depois construíram o Caravaggio. Morando aqui são 52 anos. Viemos do Rio Grande do Sul, lá de Guaporé. Eu vim com 9 anos no final de lá, né? Então era Capoeirinha, assim. Então eles botaram o nome de Capoeirinha, depois botaram o nome de Arroio do Meio. Eu vim morar aqui no ano 1975. Eu morava em Barra Bonita, Concórdia. Mudaram o nome de Arroio do Meio porque fizeram uma escola no meio dos arroios, lá passava a estrada lá. Então ficou nomeado Arroio do Meio. O meu pai, ele veio lá do Rio Grande, lá para Guaporé. Veio morar Marcelino Ramos, na linha Esperança. Que eu vim morar aqui para Peritiba foi no 1960. Aqui era puro potreiro. Lavrei tudo a muque, potreiro, tudo a muque. Se vieram comprar terra, vieram com a mudança, com 2 cavalos, com cesto, um de cada lado, e vieram de Rio Grande de a cavalo. Não, eu nasci aqui. Em Vila Nova, nós morávamos lá embaixo, né? Meu marido, ele comprou essa terra porque nós tínhamos pouquinha terra que o pai dele deu. Era pura capoeira, puro. O meu pai veio da Serafina Correia. Eu sou natural daqui. Então, quando eles vieram aqui, era sertão, puro mato. Só que o meu pai era lá de Guaporé, do Rio Grande, né? Ele veio para cá, que foi nos anos 30, por aí. Né? E nunca mais saímos daqui, né? Nascemos e se criamos e vivemos por aí. Aqui era puro mato, tem só as manchinhas que ficou. A minha mãe veio também de Rio Grande, né? De Rio Grande. E o pai não, o pai daí era Barra do Tigre. Que o primeiro imigrante que entrou ali, o nome dele era Pedro, né? É um homem alto, o Alto São Pedro. Meu pai veio do Rio Grande. Tinha 6 anos, trabalhava com o pai dele, tafoneiro aí no tempo das tafonas, né? Casou e depois ele veio para cá. Eu nasci aqui e estou aqui até hoje. Graças a Deus, né? Os meus pais moravam no Rio Grande, né? Daí eles vieram morar na Vila Nova, né? Quando eu casei, ele morava em São Miguel também. Depois daqui nós fomos morar no Arroio do Meio. Depois daí compramos essa terra, viemos morar aqui. E daqui não saí mais, estou aqui ainda. Só que nós sofremos na nossa vida. Nós começamos com um cavalo
e uma vaquinha de leite. 1909, né? Ele morava aqui e o meu avô, né, veio morar depois que ele casou, mas quando ele veio para cá ele morava numa outra linha aqui, antes de chegar aqui, né? Quando chegaram aqui não tinha quase nada, só tinha algumas famílias que moravam aqui, né? Famílias Turato e mais família Sonalha que residia aqui do lado, aqui, né? E isso, daí ele foi servir o exército e daí foi pra guerra, na Revolução de 32, né? Sim. Ela ficou sozinha aqui, numa casinha de chão batido, né? O pai é italiano e a mãe é lemoa. Minha mãe é lá de Rio Grande, Gramado, lá daqueles lados lá, Gramado. Ela veio com 5 anos para Santa Catarina. Meu falecido pai veio de Montenegro. Eu vim embalado de lá no Calço, cheguei aqui e nasci. O irmão dele tinha vindo 1 ano antes de carroça. E aquele sim, 48 dias de viagem ele fez para chegar aqui. Tá, em Vila Nova eu nasci, então é 63 anos que o pai acho que chegou com 5 anos. Daí a Vila Nova estava cheia de casa, tinha bastante, tinha 3, 4 lojas, tinha sapataria, tinha de tudo, né? Aí dividiram 4 anos, faz 83 para 84 anos que moro aqui. 5 de abril de 53 vim morar aqui. Eu comprei meia colônia lá em cima, meu pai me emprestou o dinheiro. E aí comecei a minha vida, né? Os vizinhos eram italianos, polacos, tinha lá, a maioria, né? Ajudaram meu pai a construir a primeira casa. Arrastaram as madeiras, eles com corrente, os homens, arrastando viga de 8 metros para fazer a primeira casa. E ajudaram meu pai a construir a casa. Tinha alemãos pelotenses, vieram morar aqui, era tudo mato, né? Foi os primeiros que entraram aqui, de Vila Nova para baixo, do Banco para baixo, até perto de Bela Vista, era tudo alemão pelotense. Então vieram morar aqui, tinha que passar esse rio aqui 37 vezes. Então botaram o nome de 37 Passos. Os pelotenses aqueles, né? Eles contavam Rio Grande, mas eu não sei que canto que... Eu acho que era Piazzotti. A mãe era Minigat e o pai Mafiel. Não tinha nada. Comecemos 1 ano, nós dois só. Uma casinha nós tinha. Meio pelozinho, mas que deu demorar, deu. Mas ele era mato atravessado. A estrada passava por meio do mato. E... Os meus avós eram todos, os tios eram todos da Itália. Eu não tenho bem certeza se nasceu no Rio Grande ou em São Paulo, mas eles vieram morar em Guaporé. A minha mãe veio para Piritiba com 4 crianças. Depois, 40 dias, meu pai veio atrás achar a família aqui. Derrubar mato com machado e fazer roça tudo inchada. Eu me criei de pé no chão e naqueles anos dava o gelo, já de ter cavaco assim de gelo. E a gente ia de pé no chão porque não tinha calçado. De pé no chão, não tinha, só que eu não culpo o pai nem a mãe, eles não tinham para lá. Época de ouro, trabalho, crescimento e progresso. Estando em solo catarinense, era preciso derrubar as matas para a construção das primeiras casas e início da agricultura. As famílias, então, começaram a se organizar através de associações. Pioneiros empreendedores que jamais temeram o trabalho duro, iniciaram o progresso de construção das igrejas, escolas, clubes e o comércio local passou a se desenvolver. Fortalecidos pela religiosidade, pela tradição esportiva herdada dos imigrantes europeus e ainda por um companheirismo guardado até hoje em suas memórias, nem mesmo os problemas como o idioma ou efeitos da guerra foram capazes de impedir que o interior de Piritiba se tornasse exemplo de dedicação e sinônimo de progresso. Naquela época não era, eu acho que lá tinha calculam 30 sócios por ali. Só que a escola já existia, uma escolinha de madeira, era municipal. O primeiro professor foi, João Guilherme Kusler. Depois a Eufêmia Chiarello, que até depois casou com meu primo, ela era uma moça, né? Foi mais ou menos o ano que eu nasci que eles começaram a igreja. Cada um dava um palpite, que santo vão botar, sabe?
E no fim chegaram a um acordo de botar Nossa Senhora da Saúde. Se primeiro a igreja, construíram a igreja e servia para a escola. O primeiro professor, que era Joaquim Marcos de Souza. Eles compraram essa santa de Nossa Senhora da Saúde, foram comprar em Marcelino Ramos, porque lá no Rio Grande, onde o falecido pai, o tio Ernesto, morava, lá tinha essa Nossa Senhora. Depois começaram a vir gente de fora, compravam um pedaço de terra, daí desmatava, construíam uma casinha, botavam um agregado para ajudar a trabalhar e assim por diante. Daí começou a crescer, né? Foi diretoria aqui, mais de 60 anos sem sair, faço parte ainda de 2 diretorias, né? 60 anos, saía de uma e era na outra. Uma igreja, mas não muito grande, né? Tudo de madeira, tudo de madeira. O sino que fizemos depois, aqui no Chato, aqui tinha o campo de futebol, vinha tudo, jogava aqui, deu torneio, 20, 30 times, né? Eu me lembro que era o meu irmão, agora é falecido também, que ele morava aqui no Arroio do Meio, daí ele construiu a igrejinha. Tinha pouca família, tinha 13, 14 famílias, fizeram a igreja, coberta de tabuinha, mas fizeram a igrejinha, bonita, né? Não era aquela época que fizeram a igrejinha, foi depois, né, a gruta. Daí fizeram a escolinha, mas daí uns anos, né? Uma escolinha de madeira pequenininha. Problema porque aqui não existia, como é que se diz, comércio não existia, era no meio do sertão. Daí antigamente eles faziam querp também, né? Tinha salão de querp, mas só era mais fora, né? Daí depois aquilo lá abandonado e dali depois ficou ali pro centro, né? A comunidade católica, né? Daí depois saiu os evangélicos fazer uma igreja, né? Daí até inventei uns querp também, né? Coração de rainha, né? Tudo isso, né? Foi implantando, né? Naquele tempo eles diziam que o capitel era uma pequena igrejinha, né? Nem escola não tinha, era uma casa assim, um casarão. A gente meio pobre, sabe? Daí muita assistência não podia dar, né? Mas ajudar com